Bem, você vai começar agora, né, num assunto bem importante, que são vetores, que não tem nada a ver com o conceito lá de física de vetor. É porque aqui a gente chama realmente vetor, né, de um array unidimensional, uma única dimensão. Então você vai ver a motivação e definição desses vetores. Motivação para a criação de arrays, vetores na programação. Problema inicial, uso de variáveis separadas. Por que os vetores foram criados? Vamos lá. Considere que você ainda não tem conhecimento sobre a estrutura de dados vetor ou array unidimensional. A gente vai ver depois, né, que são as matrizes, né, que são arrays bidimensionais, também vamos ver arrays tridimensionais, mas por enquanto entenda que quando eu falar vetor, você sabe que é um array unidimensional. Claro, ainda vou falar sobre isso, né, colocar aí as definições, etc. E que você precisa armazenar e manipular em um programa C as idades de 10 pessoas. Neste caso, você iria criar uma variável para cada idade, né? Pressupondo que você ainda não sabe o que é vetor. Então seria o quê? Int idade 1, idade 2, 3, 4, 5, né? 6 até a idade 10. Então vamos lá ver isso, né, na prática, lá no Visual Studio Code. Basta acompanhar. Você só vai ver realmente qual foi a motivação para criar essa estrutura vetor ou array unidimensional. Vou criar aqui uma nova pasta chamada vetores arrays. Você pode também criar essa pasta para a gente começar a colocar os códigos dessa seção. Sim, confio nos autores dessa pasta. Vou agora criar um arquivo, né? Novo arquivo. Motivação vetores.c. Vamos botar lá nosso fmain tab, nosso snippet de código que a gente já fez, né? Para aparecer aí já o corpo da função main. E vamos começar a trabalhar. Int idade 1. E aí eu vou colocar todas aquelas idades. Vou até acelerar aqui um pouco, né? Para não ficar muito lento. Então vamos imaginar que você está com aquele desafio de ter que manipular 10 idades. Vou colocar aqui int idade 1 até 5 numa linha e int idade 6 até 10 em outra linha. Idade 10. Ponto e vírgula. Atribuindo valores às variáveis. Então, idade 1 recebe 25, por exemplo. Idade 2, 30. Idade 3, 20. Esse código está lá disponível no GitHub também, aí nos recursos da aula. Então, você não precisa ficar preocupado em copiar. Apenas acompanhe para entender o que é que significa o vetor. Idade 6, 40. Idade 7, 18. Idade 9, 6. Idade 10, 4. Pulei o 8 ali, vai dar um erro, mas depois a gente conserta. É bom que a gente vai vendo os erros de compilação também. Exibindo os valores. Então, printf, aí teria que fazer o quê? Idade 1. E aí colocar %d, vírgula, idade 1. Vou dar aqui um Ctrl+C, um Ctrl+V para poder colocar de 10, né? Você está imaginando, imagina se fosse 1000. Idade 2, idade 3, idade 4, idade 5, idade 6, 7, 8, 9, 10. Então vou colocar aqui também 2, né, as variáveis para você mostrar na tela. Vou colocar aqui a 8 também, você vai ver que vai aparecer um lixo de memória. E aí vou aqui em executar o F6. Veja que apareceu aqui, né, as informações das idades, e inclusive na idade de 8 apareceu um número estranho aqui, que nada mais é do que um número que estava na memória, e a gente não atribuiu nada à idade 8, por isso que apareceu esse lixo de memória. Olha lá, vamos colocar aqui, idade 8 recebe 0, por exemplo. É um RN, recém-nascido. Vou colocar F6 aqui, e aí agora sim aparecem as idades, né, de 1 a 10. Mas essa não é uma forma otimizada de codificar, né, você tendo que manipular 10 idades. E a gente vai ver exatamente como é que a gente soluciona isso. Problemas de código sem uso de vetores. Então vamos ver qual é o problema desse código que a gente acabou de ver. Repetição desnecessária. Para cada novidade, é necessário criar uma nova variável e adicionar uma nova linha de código. Você viu, né? Escalabilidade limitada. Já você viu que é escalabilidade, tá? Se o número de idades aumentar para 10, 1000, etc., o esforço manual necessário será muito maior, tornando o código longo e difícil de gerenciar. Você percebeu isso, né? Eu até citei, né? Mas se fosse 1000. Então, o que seria escalabilidade? Já anota aí, porque é algo muito presente em software, em sistemas, tá? Escalabilidade é a capacidade de um sistema, aplicativo ou processo se adaptar às demandas crescentes, sem comprometer o desempenho. Então, você faz um código e se você quiser, por exemplo, aumentar de 1000 para 10.000 idades, por exemplo, ele é escalável, ou seja, o código permite fazer isso de forma tranquila. E em C, a escalabilidade significa escrever programas que possam lidar com o aumento de dados ou processamento sem perder desempenho. Baixa flexibilidade. Não é possível fazer operações como somar todas as idades ou encontrar médias sem escrever tudo manualmente.
Então, se você quiser somar as idades aí, você tem que fazer o quê? Idade 1, mais idade 2, mais idade... Você vai ver que com um array unidimensional ou vetor, você vai conseguir fazer isso de forma bem mais tranquila. Dificuldade de manutenção, manutenabilidade. Eita, quase não falei. Alterar ou adicionar idades exige mexer em várias partes do código. Ou seja, o código não tem, né, essa questão de ser fácil de manter. Manter é exatamente alterar, renovar a necessidade. Um software é um organismo vivo, então ele demora para ser descontinuado. Então você tem que fazer um código que realmente seja, né, tenha a facilidade de manutenção. E aí, claro, surgem o quê? Os arrays unidimensionais, uma única dimensão, vetores. Introdução. Vamos lá, o primeiro conceito de array. Um array é uma estrutura de dados que permite armazenar múltiplos valores do mesmo tipo em uma única variável acessado por meio de índices. Então, essa é a primeira definição. Você já viu que é uma estrutura de dados, vai permitir armazenar vários valores. Agora, você vê que eu destaquei bem aí, hein? Valores do mesmo tipo de dados. Então, só pode ser tipo int, tipo float, tipo double, né? E outros tipos também mais complexos, mas só pode ser do mesmo tipo. Em uma única variável, acessado por meio de índices. Vamos dar lá um exemplo lá, ó. Como é que a gente faria, né, para inicializar esse vetor unidimensional, esse array unidimensional, que é o vetor idades, que tem 10 posições, e aí a gente colocaria lá as idades ali, ó. Veja que eu estou declarando, ao invés de declarar idade 1, idade 2, idade 3, né? O que é que eu faço? Int idade 10. Vão ter 10 compartimentos para você poder armazenar cada uma das idades. Mas como eu vou destacar bem, né, desde o início da parte de vetores, a maioria das linguagens profissionais começa com o índice 0. Então, se eu falo que o vetor idades tem 10 posições, os índices vão de 0 a 9. Vamos lá. Então, você tem o nome do vetor, ou do array unidimensional, que é idades. Você tem as posições, olha lá, o 0, que eu falei, que o inicia com 0. E aí, ao declarar int idade 10 e já inicializar ele com esses valores, você já percebe como é que está na memória aí, por exemplo. No índice 0 vai ter 12, no 1 vai ter 23, no 2, 36, no 4, 59, no 9, 45 e por aí vai. Então você acessa pelo nome. E o índice? Então se eu quero, por exemplo, saber onde é que está o valor, alterar o valor de 14, o que é que eu faço? Idades, abre colchete 3, fecha colchete. Percebeu? A gente vai, claro, fazer vários exercícios. Isso é sala só para você ter um overview mesmo sobre o vetor. Então, índice começa em 0. Lembre disso aí. E os dados que estão aí aparecendo para você. Vamos lá. Então, cada elemento do array é identificado por um índice numérico, começando de 0. Então, tá lá, ó. Cada elemento do array é identificado por um índice numérico, começando de 0. Em C, o termo array é mais amplo, pois pode incluir várias dimensões, matrizes, por exemplo. Enquanto vetor normalmente se refere a arrays de uma única dimensão. Já até comentei sobre isso, né? Na prática, os termos são frequentemente usados como sinônimos, como se referem a uma única dimensão. Então, você só tem aí uma linha, não é isso? É uma linha, não tem coluna, como a gente vai ver quando a gente for ver matrizes. Então, esse vetor é de uma única dimensão, né, é o array unidimensional que a gente chama de vetor. Solução do código anterior, como agora, né, com o uso de vetores. Vamos lá ver. Vamos agora usar o vetor para solucionar aquele código anterior da motivação do vetor. Vamos lá em arquivo, fechar a pasta, arquivo, abrir pasta. E aí você pode, claro, né? Só estou mostrando, né, mais uma vez como é que faz abrir e fechar pasta. Então tá aí. Vamos lá novamente na mesma pasta que você estava, né? E criar o arquivo solução com vetores.c. fmain tab, nosso snippet de código, né? Vamos começar a trabalhar. Então aqui, declaração do array unidimensional ou vetor com 10 posições. Int idades 10 igual, abre chaves e fecha chaves, né? 12,23, então aquelas mesmas valores que a gente fez lá, 36,14, 59, 65, 82, 0, 2, 45, ponto e vírgula. Então a gente inicializou o vetor aí com esses valores. E agora vamos exibir. Para exibir, eu vou explicar mais detalhadamente, a gente vai usar
os loops, né? Então, exibindo os valores usando um loop. Você pode usar for, while, etc. Mas eu vou aqui usar um for. Então, for int igual a 0. I vai ser exatamente o que vai iterar pelo índice. O i tem que ser o quê? Menor que 10, porque é exatamente o tamanho do vetor. E mais. O que é que a gente faz? Printf. Olha que maravilha. Barra n. Idade. %d. 2 pontos. %d. Vírgula. I mais 1, depois eu explico o que é isso. Idades. I, ponto e vírgula. Então vamos lá ver como é que, né, vai funcionar. Veja como é que, né? A diferença que está aí em relação ao código, né? Olha como a gente fez muito código para resolver. E aqui, olha só 15 linhas de código para resolver tudo. Maravilha, né? Vamos lá executar. Então veja que saiu certinho, da mesma forma como o outro, só que agora muito mais simples com a estrutura de dados vetor. Maravilha, né? Então vou colocar aqui um breakpoint, então um ponto de interrupção, na linha 6 e na linha 14. Vamos lá no F5, né? Compare run debug. Então, primeiramente, ele vai parar ali, ainda não está inicializado o vetor, vai ter um monte de lixo de memória, você vai ver. Quando eu abrir aqui, ó, ainda não tem nada, né? Tem um monte de lixo de memória, porque ainda não passou dessa linha. Quando eu passar dessa linha lá no debug, olha lá, pronto. Ele agora atribuiu a cada índice do vetor que você solicitou no código. Tá aí. E você vê que você acessa através do índice. Mas observe que o índice é a partir de 0. Olha lá. 0 igual a 12, né? E o vetor tem 10 de tamanho, porque de 0 a 9 são 10, não é isso? Bacana. Então, veja como o código anterior se torna mais simples e eficiente com o uso de arrays ou vetores. Não é verdade? Então aí, idades, né? Você vê como é que ele fica na memória, como você já viu. E aí, mais uma definição formal de vetores. Um vetor, ou array unidimensional, é uma estrutura de dados homogênea que armazena múltiplos valores do mesmo tipo em posições contíguas da memória. Como assim, professor? Homogênea, ou seja, só pode ser o quê? Mesmo tipo de dados. Então quer dizer que a gente vai ter também na linguagem C e outras linguagens estruturas heterogêneas? Sim, as structs, classes e por aí vai. Então, nesse caso aqui, são estruturas de dados homogêneas. Mesmo tipo de dado. Você não pode colocar um vetor, né, dados inteiros misturados com double e por aí vai. Do mesmo tipo, em posições contíguas da memória. Vamos ter uma aula só para explicar isso aí, de posições contíguas da memória, mas por enquanto, entende que posições contíguas são posições lado a lado, adjacentes, ou seja, você está lá na memória um do lado do outro. Cada valor armazenado no vetor é chamado de elemento, e cada elemento é acessado por um índice, que indica a sua posição no vetor. Olha lá. Então, cada elemento, né, é armazenado no seu índice, e você consegue, claro, acessar esse valor, esse elemento, através desse índice. Lembrando o seguinte, o índice números 3 equivale ao quê? Ao quarto elemento, não é isso? Mas nesse caso aqui, ó, int números 3, os índices vão de quê? 0, 1, 2. Então, o número 30 você vai acessaria como números 2. Se eu colocar números 3, como eu acabei de falar, ia ocorrer um erro, porque você está aí fora da faixa do vetor. E esse erro acontece muito. Tá? Então, características dos vetores. Homogeneidade, todos os elementos de um vetor são do mesmo tipo de dados, inteiro, float, char, etc. Índices. Cada elemento pode ser acessado diretamente pelo índice, que começa em 0, na linguagem C, C++, Java, C#, PHP, Swift, Go, Kotlin, TypeScript, JavaScript, etc. Então você vê que a maioria das linguagens, né, começa em 0, né, principalmente as que estão aí no mercado. E linguagens que começam com índice 1, são exceções, tipo a Lua também, né, bem utilizado, MATLAB, Fortran, Smalltalk, mas no geral o índice começa em 0. Tamanho fixado. O tamanho do vetor deve ser definido no momento da declaração e não pode ser alterado durante a execução. Esse tipo de vetor, que é um vetor estático, você declara o tamanho e não pode alterar o tamanho dele. Somente vetores dinâmicos que podem fazer isso, é através da alocação de memória. Então, existem alternativas para criar vetores que podem mudar de tamanho durante a execução, usando a alocação dinâmica de memória como as funções de biblioteca stdlib.h. Você pode criar um vetor, por exemplo, dinâmico com a função malloc e redimensioná-lo com a função realloc conforme necessário. Mas esse é um assunto para um curso avançado de linguagem C. Exercício. Observe o código e tente perceber como uma variável do tipo vetor array é declarada, como uma variável vetor pode ser inicializada com valores
E como podemos acessar cada dado contido na variável do tipo vetor? Só para consolidar, observe esse código aí e tente responder aí, até mentalmente, né? O que eu perguntei, essas 3 perguntas. Já já a gente volta. Então, voltando, vamos ver aqui a resposta do exercício. Então, explicação do código. O array idades contém 10 elementos, cada um representando uma idade do tipo inteiro, não é isso? Os 10 valores foram inicializados diretamente no momento da declaração. Claro, hein? Você vai aprender a como solicitar do usuário informações para você armazenar nos vetores. Observe que o tamanho é 10. Importante isso, hein? Logo, os índices começam em 0 e vão de 0 até 9, totalizando 10 elementos. Erro comum, tentar acessar idades 10. Olha lá, se o índice vai de 0 a 9, você só pode acessar de 0 até 9. E isso é o programador que precisa tratar na linguagem C, tá? Por isso o pessoal fala que a linguagem C tem que ter, né, para grandes poderes, né, existem, né, grandes responsabilidades. Grande filósofo, né? O tio do Homem-Aranha. Então é o seguinte, idades, int idades 10 igual 10 significa o tamanho do vetor. Logo, se começa em 0 o índice, vai de 0 até 9. Beleza? Olha aqui embaixo aqui que eu coloquei uma figura. O índice vai de 0 até 9, o nome do vetor idades e aqui os valores. Beleza? Uso o loop for. O loop for percorre o array de 0 a 9, 10 elementos. Em cada iteração, o índice i é usado para acessar o elemento correspondente no array, certo? E aí aquele i mais 1, que eu fiquei devendo a explicação, é exibido para que o índice humano de 1 a 10 corresponda à posição da idade. Por quê? Porque se eu colocar somente i aqui, ia aparecer o seguinte, ó, idade 0, tanto, idade 1, tanto. Aí o usuário podia ficar, né, confuso. Como você sabe que o índice começa em 0, o que é que você faz? Você soma 1, porque o índice 0 vai aparecer para lá para o usuário como se fosse 1. O índice 1 como 2, como é na realidade, não é isso? Então fica muito mais fácil para o usuário entender. E vamos à resposta do exercício. Como uma variável do tipo vetor, array é declarada? Olha lá, tipo de dados, não é isso? Eu vou formalizar isso depois, claro. O nome do vetor, abre e fecha colchete, e o tamanho do vetor. É assim que você declara um vetor ou array unidimensional. Como uma variável vetor pode ser inicializada com valores? Uma das formas é essa aí, ó, onde você vai colocar um igual, abre chaves e separado por vírgula os valores e ponto e vírgula. Também teremos uma aula só para me explicar as formas como você vai inicializar os vetores. Como podemos acessar cada dado contido na variável do tipo vetor? Através do nome do vetor, não é isso? Olha lá, abre e fecha colchete e o índice. Então você acessa através disso aí. Bacana, né? E como é que seriam esses arrays, né, em outras linguagens de programação? Só por curiosidade, você vê que realmente é uma coisa muito importante, bastante presente em outras linguagens. Então, para mostrar a importância dos arrays, veja exemplos simples em outras linguagens. Tá aí, ó. Aí em Python, também a presença lá de vetores, o array unidimensional. Em Java também a mesma coisa, olha lá, entidades. Você vê que também, né, eles existem formas de você inicializar. Aqui entre colchete, né? Outras linguagens são entre chaves, como aqui embaixo aqui na C#. Então você vê que realmente é um assunto muito importante, bastante presente em várias linguagens de programação. E na próxima aula eu vou formalizar a declaração de uma variável tipo vetor, array, e vou, claro, explorar as diferentes formas de se fazer isso, beleza? Essa foi a aula realmente para você ter uma ideia geral do que é um vetor. Vamos ter muito exercício, muita coisa bacana, você vai sair realmente consolidado de uma vez o que é realmente essa incrível, né, estrutura de dados vetor, ou array dimensional, bidimensional, tridimensional, etc. Forte abraço. Então é isso. Forte abraço e até a próxima aula.